Olá, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Vamos iniciar mais uma das conversas com quem gosta de criar. Hoje os nossos artistas convidados são a Flávia Leme, o Luiz Lemos e a Sheila Santos. Eu vou começar a convidá-los para a gente começar o nosso bate-papo e esperando que a noite seja todas as outras noites. Flávia, você está por aí? Estou enviando o convite para você. Luiz Lemos enviando o convite para você. Sheila Santos enviando o convite para você. Sheila, você está por aí? Agora, aguardar que vocês comecem a entrar. Oi, Luiz, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Tô. Ai, que bom. Eu estou aguardando a Sheila entrar. Boa noite para quem está chegando, porque o convite volta quando a pessoa não aceita ou ela não vê o convite, que isso acontece, né? E aí eu tenho que aguardar um minuto para que o convite volte e eu convide de novo. Bom, o convite ainda não voltou, Sheila foi convidada, vamos aguardar um pouquinho. Ai, tá quente por aí, gente? Aqui tá tão quente. Bastante. Bastante também. Eu falo de Goiânia, então aqui o negócio é forte, viu? Eu sei que Goiânia é muito quente. Goiânia tem um clima bem similar ao de Manaus. Então, assim, sei que é bem quente porque é úmido, né, Flávia? Não, você quer dizer, essa Não, época é você bem acha seca. seco? Não, acho não. Aqui dá, essa época dá entre 10 e 20, 25% de umidade. É bem Nossa. baixo. Na época de chuva é que é úmido, mas essa época é de seca. Daqui a pouco começa a chover. Tomara, né, que a chuva traz um alívio. Traz. É, a Sheila ainda não voltou o convite dela. Olha, alguém disse que em São Paulo esfriou de novo. Pois é, talvez uma chuva aqui em Belo Horizonte faça dar uma esfriada também. Eu vou pedir para vocês, quando for 19h45, vocês me avisem, porque Sheila, você entrou, mas você tem que entrar pelo convite. Eu vou mandar o convite outra vez para você. Porque eu fico olhando para o lado e as pessoas pensam que eu estou olhando para alguma coisa, mas eu estou olhando para o horário, porque se a gente passa do horário, o Instagram derruba a conexão. Verdade. E aí eu tô sem notebook, ele tá no técnico, já falei, pelo amor de Deus, moço, devolve isso, que isso é minha vida, meu trabalho. Minha vida não, meu trabalho, né? E quando a gente fica sem essas máquinas, a gente fica meio perdido. Demais. Porque a gente trabalha direto, né, com isso. Então, assim, ele me disse que ia devolver ontem à tarde, hoje ele já disse que não ia devolver, já passou para amanhã. Eu falei, você está brincando com a minha vida, você é demitida. Aí ele ficou rindo. Eu preciso trabalhar nessa coisa. A gente vai esperar mais um minuto ou dois e a gente vai começando, depois a Sheila pode entrar. Okay. Sheila, estou enviando o convite mais uma vez para você. Foi de novo o convite para ela. A Sheila está na Bahia e não sei como é que está lá. Ela falou aqui, ok. A internet que era para ser mais ágil para nós nem sempre é, né? Então, é complicado. Isso quando a gente não fica esperando a internet funcionar e ela funciona, mas a gente não consegue. Sheila, estou enviando o convite para você mais uma vez. Ela aparece aqui para mim online.
É. Alguém tem relógio aí para ver que horas são, por favor? 19h34. 34. Então vamos começar, e se a Sheila, eu vou ficar convidando ela aí ao longo da live, como já fiz com outros artistas, e ela pode entrar depois, porque eu sei que às vezes a coisa não funciona mesmo, o convite ainda não voltou. Bom, então vou pedir para vocês, né, ambos, e ela quando entrar, falarem um pouco da trajetória artística, tá? Falarem do processo criativo, escolhas temáticas, suportes, liberdade de criação, e falem também um pouco, isso no final, porque essa parte é boa, quais as dificuldades e as facilidades em ser artista, né? Porque a vida de artista, nós sabemos, é muito complexa. E que vocês falem também um pouco das influências que impulsionaram e impulsionam o trabalho de vocês, tá? Então, podem começar aí. Vai ser a Flávia mesmo, Luiz? Então começa, Manda Flávia. bronca. Flávia, Vamos lá, eu começo então? Por mim? Pode ser? Então tá. Beleza, pode. pode começar, Flávia. Que houve alguma coisa com o microfone? E agora Não, sim. estão me ouvindo? Tá. Sim. Não, é que eu tô recebendo ligação agora, imagina. Meu Deus. E não são de fãs, tá? Ai, ai, desculpa, gente. Vamos lá, boa noite, então, a todos, todas e todes. Muito obrigada, Ange, pelo convite, pela simpatia, né? A gente já conversou tantas vezes aí por WhatsApp, enfim, pelo Instagram mesmo. Infelizmente, por conta da pandemia e da minha mudança também, né? Eu não conheci você pessoalmente, a galeria, mas espero que em breve isso aconteça. Vamos lá, começar a me apresentar aqui, né? Eu sou de São Paulo, tenho formação em artes visuais. A minha pesquisa acadêmica, ela é voltada, um recorte para cerâmica, com um tema de mulheres artistas latino-americanas que trabalhem com temas ligados ao feminismo, à ancestralidade e a rituais. E aí, rituais, entenda também uma questão de, não só de, que eu leio e entendo como performance, mas também a cerâmica é um processo ritualístico, né? Trabalhar com cerâmica é entender que você tem que entrar no ritmo dela e não ela no seu. Então você tem que entender os rituais e os processos da cerâmica. E a minha vida toda, bom, acadêmica, né? Eu me foquei em me dedicar à cerâmica. Então, já estou um pouco respondendo aqui meio randomicamente, fora de ordem, né? Mas Não tem problema. ótimo. Mas o principal suporte, mas não o exclusivo do meu trabalho, é a cerâmica. Né? Eu trabalho também com... Eu costumo dizer que eu trabalho Flávia, Oi? só um momentinho. Orange, a Sheila Santos está falando que você mandou pro Instagram errado dela. Eu mandei para os dois. Ela tem 2 Instagrams, eu mandei para os dois. Ah, tá. É que ela mandou mensagem no Tá. chat. Obrigada, Luiz. Desculpa. Desculpa interromper. Não tem problema. Vamos lá, Flávia. Só perdi aqui o fio da meada. Você estava falando da cerâmica, da forma como a gente lida com ela. Ah, lembrei. Eu lido com a cerâmica do jeito que inspirada não, influenciada num livro que eu li ainda na graduação, depois um pouco mais no doutorado, que é um antropólogo, Levi-Strauss, que ele tem um livro
sobre o cru e o cozido, falando sobre o barro cru, barro cozido, enfim, tem o livro da Oleira Ciumenta. Então eu falo, a minha pesquisa ela lida com essas duas formas da cerâmica, né? A cerâmica, eu sempre pergunto para os meus alunos qual que é a diferença entre argila e cerâmica, né? Uma ela é plástica, moldável e reciclável. Ela vai sempre ser argila. E a outra cerâmica é a argila que passou pela prova de fogo, que foi cozida, que virou pedra, né? Pedra. Então, ela não volta mais a ser argila. E eu trabalho com essas duas formas, né? Com instalação, performance e também com objetos. Ok, desculpa que eu li, aí eu perdi um pouco. Eu fui ler o texto achando que era pergunta para mim, desculpa. Então, a minha pesquisa é voltada para esse recorte de mulheres artistas e o barro na sua forma crua e cozida. Eu estudei na Unesp, graduação, mestrado, doutorado. Trabalhei durante 4 anos como professora de cerâmica na Escola Guinhar, em Belo Horizonte. Desses 4 anos, metade foi em modo remoto, por conta da pandemia. E, recentemente, eu ingressei na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Artes Visuais, e sou professora de cerâmica e de linguagem tridimensional, tanto para cursos de artes visuais do bacharelado quanto licenciatura. Deixa eu ver o que mais. As minhas pesquisas, elas estão gratuitamente disponíveis na internet, então tanto no repositório da Unesp quanto as duas viraram livros gratuitos. Então vocês põem o meu nome, vocês vão achar, entra no meu site, que é flavialeme.com, eu já estou fazendo um jabá aqui. Mas tem um link que vocês podem baixar, é tudo gratuito, tá? Deixa eu ver. Eu tô aqui olhando no meu site, eu tô colando, tá? Eu fiz parte fui entrevistada para um projeto muito bacana da Leni Ferrari, que ela chama Projeto Curadoria, que ela entrevista, já não sei, deve estar mais de 500 mulheres, aí eu fui uma das que saiu na publicação do livro, que chama Mulheres Criativas. Ano passado fui convidada para ser acompanhante crítica da residência artística cultural que aconteceu na oficina Brenan, no Recife. Acho que é isso, basicamente, para me apresentar. Minhas referências artísticas, vamos lá. Eu sempre me incomodei com essa questão que hoje, dos anos para cá, está tão, ainda bem, né, em voga, que é essa questão do feminismo. E isso sempre foi um incômodo para mim. Então, eu comecei a pesquisar mulheres artistas que trabalhavam com essa temática. No mestrado, eu não fiz uma pesquisa, um recorte só de mulheres ceramistas. Mas eu abri um pouco, né? Porque a gente também está iniciando, quando a gente está iniciando aí já fica uma dica para quem está querendo fazer mestrado, doutorado, a gente às vezes quer abraçar o mundo no começo e a gente tem que fazer um recorte, né? Então, essas referências estavam mais ligadas ao tema do que ao suporte. Já no doutorado, eu fechei nesses 2 lugares, tema e suporte. Então, tema ligados a feminismo, ancestralidade e ritual, e mulheres artistas latino-americanas. Até porque, bom, eu ingressei no doutorado em 2013, 2014. E de lá para cá, gente, muita coisa mudou. E eu tive muita dificuldade no começo de achar artistas, não mulheres ceramistas, tem bastante, a gente tem inclusive bastante site, divulgação, mas mulheres que
lidassem com esses temas que para mim eram muito pungentes, assim, muito necessários, porque eram incômodos para mim, enquanto mulher latino-americana, né? E olha que eu tenho muitos privilégios por ser uma mulher branca, mas mesmo assim a gente sofre uma série de situações, né, que nos atravessam. Um corpo feminino, um corpo que performa o feminino, que é o meu caso, né? Eu sou uma mulher cis, não sou uma mulher trans, eu sou uma mulher cis e também performo o feminino. Então, não, tá me fugindo nomes agora, meu Deus, mas eu vou falar da minha pesquisa mais recente, porque acho que é mais fácil para mim, porque o meu mestrado eu defendi em 2009, eu fiz 2007, 2009, então não tá muito fresco, mas tem a Frida Kahlo, é uma artista que me inspirou. A Niki de Sanfel, por exemplo, a Louise Bourgeois, Celeida Toches, que é uma ceramista carioca, já falecida, mas é brasileira. Era professora também de cerâmica, artista e uma educadora incrível. Vou falar do doutorado, que está mais fácil. Cuculi Velarde, que é uma artista peruana, radicada nos Estados Unidos, que tem um trabalho fortíssimo com as cerâmicas dos povos originários. Ela faz releituras desse trabalho. Então, é um trabalho extremamente crítico com relação à nossa ancestralidade, né, latino-americana. A Rosana Paulino, que apesar de não ser uma ceramista, ela tem trabalhos com cerâmica e também fala de questões relativas ao feminino, feminismo e ancestralidade. Ana Mendieta, que também não é uma artista ceramista, porém trabalha com a terra, trabalhava, né? Ela já faleceu, quer dizer, foi brutalmente assassinada, né, pelo marido. Trabalha com a questão de ancestralidade, ela era uma artista cubana que foi refugiada para os Estados Unidos e ela, nos seus trabalhos de performance, lidava muito com as questões da sua identidade enquanto mulher latino-americana que foi apartada da sua origem por uma questão política e também questões de um corpo feminino numa sociedade machista patriarcal. Ana Maria Maiolino, que é uma artista ítalo-brasileira, viva, que tem um trabalho, ela não é ceramista exclusiva, mas ela trabalha com cerâmica também, e performances, enfim, instalações. E o trabalho dela está totalmente voltado para essa questão da produção, do ritual de produzir objetos repetitivos em cerâmica. Então, cobrinhas, círculos e círculos não, bolas e objetos ovalados, ovoides, né? Então ela fala muito sobre essa coisa e também ela trabalha muito com a cerâmica crua, né? Com barro, com argila. Muitos dos trabalhos dela ela não queima nas instalações. Então ela fala muito sobre essa repetição, sobre a sobreposição de objetos. Acho que é isso. Sobre... Eu não estou conseguindo me lembrar, desculpa, eu devia ter anotado as mulheres artistas, das minhas inspirações, mas acho que essas são as principais. Processos de criação, né? Suportes. Tô lendo a pergunta, desculpa, é só porque eu me perdi um pouquinho. Bom, para mim, antes de fazer artes visuais, eu tinha feito arquitetura. Mas foi um curso que eu tive que abandonar. Não foi muito porque eu quis, né? Mas eu abandonei. E quando eu ingressei na faculdade de artes visuais, eu rapidamente entendi que o que eu gostava mais de fazer estava ligado ao tridimensional. Quando eu comecei a fazer cerâmica,
e me apaixonei. Parecia que aquilo fazia todo o sentido do mundo. Então, para mim, enquanto artista, né, já não sei se eu vou estar respondendo, estou fugindo um pouco da pergunta. O suporte, o material que a gente usa, ele diz muito daquilo que a gente quer transmitir com o trabalho. A gente pode falar sobre o mesmo assunto de várias formas, mas quando a gente usa determinados materiais, eles vão direcionar mais o olhar ou as leituras possíveis para aquilo que a gente quer colocar, né? A argila, né, o tridimensional, para mim, ele está muito ligado com questões do corpo, da corporeidade. Não literalmente de modelar um corpo, mas a gente costuma dizer que é o corpo cerâmico, né? Então, a cerâmica ela tem uma forma. A gente tem questões com tato, com cor, com o cheiro, né? É só a gente pensar, por exemplo, quem nunca experimentou beber uma água de um filtro de barro, por exemplo. É completamente diferente você pegar de um filtro de plástico, sei lá, metal. O gosto muda, né? Essa relação com o orgânico. Não é à toa que muitos mitos de criação, não só o judaico-cristão, mas tantos outros, diz que a gente veio do barro. Então, quando a gente mexe com barro, é como se a gente tivesse um pouco de poderes, assim, divinos. Como se a gente estivesse criando uma forma e dando vida para ela, em certa medida. Então, nesse lugar é que eu me encantei com a cerâmica. Mas me deparei com questões muito delicadas que hoje em dia já está muito desgastado esse debate, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar e modelar, eram questões ainda muito fortes para mim, que eram essa relação, a cerâmica ela fica um pouco numa fronteira entre a arte, o utilitário e o artesanato, né? Então, a arte contemporânea ela já superou muito disso nos últimos tempos, principalmente, mas ainda é uma questão, né? Ainda é uma questão que em certa medida, a gente se depara. Porque lá no século XIX, falar um pouquinho de história, mas eu prometo não me alongar muito, existia essa ideia de arte menor, né? A cerâmica, assim como a tapeçaria, né, o bordado, eram tidas como artes menores, porque elas estavam restritas a um universo doméstico, que era o universo feminino. De lá para cá, muita coisa mudou, ainda bem, mas a gente ainda tem um ranço que a depender do tipo de trabalho, a depender de como esse trabalho é apresentado, ele pode ser olhado com um certo preconceito. Então, isso é uma questão que ainda me causa um certo incômodo, mas eu sei que a gente já superou esse debate. Oba, a Sheila está entrando, finalmente. Nossa, O Instagram fica finalmente dizendo que estou com a câmera aqui ninguém ao contrário, não sei como é que solicitou eu para mim. faço. Ela disse que solicitou, mas o Já Instagram diz que vamos não. nós. Essas Ô, coisas. minha causa, ô Gunhê, que hoje é o dia dele, e a tecnologia aqui Ela entrou? não tá minha Sim. amiga. Perdão Ela não interromper aparece a para mim. live. E satisfação Por quê? estar aqui junto com Só a aparece Flávia vocês Leme, dois? que eu estava acompanhando a fala, com o Luiz Lemos, Orange, gratidão pelo Sério, eu só convite. vi vocês dois. Ela tinha que aparecer junto com vocês para mim. Ó, ela saiu. Agora ela caiu. Ela caiu. Vocês estavam falando juntas. Olha só que Eu não estava interessante. ouvindo e vendo ela, mas ela estava falando e vocês estavam falando ao mesmo tempo. Eu vou convidar de novo. Eu estou achando que
Pode continuar falando, desculpa a interrupção aqui. Não, não tem problema. A gente passa por isso mesmo. Eu me perdi um pouco, estava falando do suporte, né? Deixa eu só olhar Sim, você falou do preconceito que se tinha com cerâmica, Isso. com bordado, por ser, né, uma Consideradas coisa, uma arte menor, artes feminina, Exato. no século XIX. Exato. Mas isso já não é mais tão vigente, né? A gente já superou isso em certa medida, não totalmente, eu diria, mas em certa medida a gente já superou isso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido uma grande abertura para trabalhos e representações que antigamente eram vistas como artesanato ou como, enfim, num lugar desse que é um termo que já está em desuso também, que é arte menor. Mas eu não trabalho só com cerâmica, né? Eu trabalho também com o bidimensional. Não tenho muita produção nessa área, porque meu interesse maior é o tridimensional. Mas o tema vai ser sempre esse que me atravessa, que é a questão de ser um corpo que performa o feminino, né? Como é viver numa sociedade patriarcal, machista, misógina, ainda mais num contexto atual que estamos vivendo, o tanto de incômodos que isso gera, não só para mim, mas para as pessoas que estão próximas e as que eu vejo, o perigo que muitas vezes é ser e performar esse feminino. Então esse acho que é o recorte do meu processo. Então meu processo vem a partir dessas angústias, minha inspiração vem a partir dessas angústias. E o suporte para mim basicamente, né, na maior parte das vezes é a cerâmica, é o barro. Inclusive o nome da minha tese começa com desvios do barro, né, que é um desvio do olhar, da gente parar de olhar para esse hemisfério norte, para essas referências, que não desmerecendo a importância delas, mas dando valor ao que é feito e produzido aqui nas América do Sul. E as suas escolhas temáticas? Bom, para fazer, o tema é esse, né? Feminino, ritual, ancestralidade. Então todo mundo, mulheres artistas latino-americanas que trabalhem com esse tema, eu também trabalho com esse tema. Então, eu vou. Só que assim, questão de ancestralidade, ela é também. A gente tem a nossa ancestralidade direta, né? Pais, avós, mas a gente também não pode desconsiderar uma ancestralidade milenar, né? Nos nossos antepassados de pelo menos 500 anos atrás. Então, e todo o respeito, eu sempre falo isso para os estudantes, né? Que a cerâmica, ela é milenar e contemporânea. E ela carrega em si muita memória. E não é só um jeito poético, metafórico, não. É literal, porque ela é resultado de matéria orgânica e mineral de milhares, milhões de anos até. A gente usa o mesmo barro que os nossos antepassados de 10, 15 mil anos atrás usavam. Então, e ela é tecnológica, ela é contemporânea, porque, por exemplo, o único material que aguenta a altíssima temperatura dos foguetes quando saem da atmosfera é a cerâmica, porcelana, né? Um tipo de cerâmica. Então, ela está presente, ela acompanha a nossa história. Por isso que ela é tão importante, né? Por isso que ela eu já acho que eu fugi da pergunta, desculpa.
Você falou do tema, né? É Não, é isso. que eu falei do tema porque assim, eu conheço um pouco, né, o seu trabalho, e aí, porque você fala do feminino, mas cada pessoa tem uma forma de falar do feminino, né? Ah, tá, ok. E você tem Obrigada. um recorte diferente, Tá, que é muito ok. bacana. Tá, obrigada por você me ajudar no entendimento da pergunta. Com relação ao feminino, o meu foco é crítico, né? Então, na verdade, eu coloco essas questões do corpo feminino visto como um objeto de consumo rápido e como um fast food. Então, eu tenho uma série que chama PF, Peito Fake, e aí eu falo sobre esses corpos que são padronizados e são vendidos como os possíveis e passíveis de serem consumidos, aceitos socialmente. Então esse é o recorte que eu faço no... Então eu uso muito... No mestrado, eu trabalhei com uma forma convexa, que eu chamava de mulheres recipientes. Também recebi muitas críticas até de feministas nessa época, porque eu falava sobre esse corpo feminino que é receptor, a questão no útero, que a gente acumula as coisas, as mágoas, que a gente tem essa coisa de ser passiva, né? Não só numa questão biológica, mas eu não acho que as mulheres são passivas, mas socialmente a gente ou foi pelo menos, durante milhares de anos, abafada, sufocada e tratada como esse ser que é domesticado. Então, não houve, talvez, uma clareza da minha parte ou um entendimento, de um modo geral, de quem não se dedicou a ler meu texto sobre esse trabalho das mulheres recipientes. Então, eu fazia essas formas convexas. E, no doutorado, eu viro para o côncavo. Então, eu começo a trabalhar com o que seriam os peitos, que eu chamo de peito fake, né? Que eles são feitos no torno, então são extremamente simétricos e bem rígidos, assim, né? Como se fosse um peito de silicone. Claro que eu não sou contra o silicone, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Acho que muitas vezes ele é necessário. O que eu critico, o que eu coloco em jogo é esse excesso que a sociedade nos provoca, né, em diversos âmbitos, de uma padronização de um corpo, né, como se esse tipo de corpo fosse o único desejável e possível de ser aceito socialmente. Então, um pouco nesse lugar. Acho que agora eu consegui responder. Olha, a Carla está falando que você falou em sexo food, né? Ela disse que é muito pertinente. E é isso mesmo. E você acabou de dizer isso, né? Que Sim. essa ideia de que o corpo feminino é o único passível, isso é um engano, né? Passível de desejo, passível de ser sexo food, passível de ser violentado. Os homens são violentados, os gays, os trans. Exato. Enfim, parece que todos que estamos socialmente acabamos de alguma forma ou outra sendo violentados, né? Exato. Assim, é uma coisa meio... Mas, enfim. É uma questão que a gente tem ainda muito forte, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo polêmico, mas prometo que eu não vou me aprofundar nele. A questão do aborto, por exemplo, que é tão polêmica. Por que o Estado tem que definir o que pode ou não ser feito com o corpo de uma mulher, né? É ela que tem que saber. E eu não estou falando que... não quero entrar em questões religiosas, porque se a pessoa é religiosa, ela vai optar por não fazer. O que não pode é uma força maior dizer o que pode ser feito ou não para esse corpo. A mulher não tem liberdade de escolha. Né? Se ela coloca uma roupa curta, então é por isso, né, que ela foi violentada. Olha a roupa que ela estava usando. Isso é hora de uma mulher andar na rua sozinha? Então, assim, é como se
a gente não pudesse ser um ser humano livre. É a questão da liberdade, né? É muito mais do que eu concordo ou não concordo. Quem tem que saber disso são as próprias mulheres, não são outras Sim. pessoas. Não é, se uma pessoa quer performar o feminino do jeito que ela quer performar, ela tem que ter esse direito de circular livremente sem sofrer nenhum tipo de agressão, né? Então, é sobre isso, né? E sim, e outra coisa é colocar esse corpo nesse lugar de comida, de relacionar o corpo, né, como comida. Inclusive tem um trabalho meu que é sobre isso, literalmente, que eu faço coloco peitos e vulvas, parecendo peito e vulva, numa bandeja de isopor, como se fosse um sushi, alguma comida de sushi entregue numa bandeja de isopor, como um fast food. E aí esse trabalho chama Sampuru, que é o nome em inglês adaptado para o japonês de sample, que é modelo. Porque era assim que eles faziam, até hoje, né? Tem os pratos japoneses, eles reproduzem os pratos, hoje, antigamente era com cera, hoje, enfim, com plástico e tal, uma coisa muito tecnológica. Mas aí eu falo muito sobre essa relação dessa comida, então, apresentável para ser desfilar ali, tá numa vitrine para as pessoas escolherem e comer, então esse corpo nesse lugar. E também essa relação das sushi girls, que é a mulher, o corpo da mulher colocado como uma bandeja para servir comida. Então é nesse lugar da objetificação do corpo feminino. É essa a minha crítica a esses trabalhos todos. Entendi. E Flávia, quais são as dificuldades e as facilidades na vida de um artista para você? Vou falar a facilidade primeiro. É mais fácil a gente abstrair algumas coisas. O poder de abstração da gente é muito grande, sabe? Isso não quer dizer que seja uma coisa boa, mas é mais fácil para a gente abstrair certas coisas. E também a gente tem mais facilidade em olhar para situações, lugares, pessoas, coisas, filmes, momentos e traduzir isso de maneira poética. Eu acho que essa é a facilidade de um artista. Traduzir tanto coisas boas quanto coisas ruins ou que não são tão boas, traduzir para uma forma poética, que são os trabalhos artísticos, seja qual for o suporte que a pessoa escolha, né? Então eu acho que é essa facilidade de trazer poesia, traduzir as coisas do mundo racional para o mundo criativo, emocional, subjetivo. Agora, as dificuldades nesse país são muitas. Sobretudo as econômicas. A maioria dos artistas acabam, nem todos, claro, mas acabam por seguir também uma carreira, um trabalho como educador, né? Ou dando oficinas, ou trabalhando no ensino formal, como é o meu caso. Mas, assim, no meu caso, agora falando um pouquinho de mim, assim, de novo, eu escolhi ser professora, não foi uma coisa do tipo, como tem alguns casos, né, de pessoas que acabam indo para uma profissão, e aí qualquer profissão, né, por uma frustração, ou seja na área de crítica de arte, seja na área de educação, seja na área de, sei lá, design, porque não conseguiu ser um artista numa galeria e ter trabalhos, se sustentar com os trabalhos, né? Só apenas produzindo arte.
Mas não é o meu caso, eu gosto muito de dar aula, eu me realizo dando aula. E existe também uma troca muito produtiva, muito frutífera para mim. Quando eu estou pesquisando um assunto para passar em sala de aula, ou quando eu estou orientando um aluno num trabalho de conclusão de curso. Então, é sempre uma via de mão dupla, para mim é muito revigorante, me oxigena. Então, eu acho que é isso, a dificuldade mesmo é se manter como um artista, única e exclusivamente. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E também, Entendi. falando das facilidades, só para reforçar um pouquinho, porque é mais difícil do que fácil, é difícil também. O que eu coloquei como facilidade é difícil também, muitas vezes. A gente sente mais, a gente sofre mais, a gente se incomoda mais, porque a gente tem mais Uhum. sensibilidade. Todos nós temos sensibilidade, todos nós temos criatividade, mas os artistas, eles têm como se tivesse equalizado, tem um volume maior, então a sensibilidade é maior, então isso também pode ser um ponto negativo, pode ser uma dificuldade, o que eu apontei. Alguém tem alguma pergunta? Deixei de falar alguma coisa importante? Não, eu acho que não. Até o momento eu fui olhar se tinha pergunta, não tem. Luiz disse que enviou a solicitação, mas o Instagram, ó, ele saiu. O Instagram congelou as solicitações. Nem ele, nem a Sheila eu consigo mais convidar. Nossa, se a gente sai, né, se entrar de Sheila, novo. vou convidar você no Sheila Santos Arte com... Agora que apareceu para convidá-la de novo. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Tomara. Sheila, você está aí? Estou convidando você no certo, porque eu tinha convidado nos dois, né? E aí ficou congelado um tempão os dois. Agora eu estou convidando só num, mas não tá indo. Tem dias que a internet está assim mesmo. Puxa vida, que pena. Sheila, você tá aí? Eu não consigo mais convidar a Sheila. O convite não vai, sabe? Interessante. Tenta por mensagem. Será que você consegue? Não, você tem que fechar a Não, por live. mensagem não. Sheila, estou tentando fazer você entrar, não estou conseguindo. Luiz, a sua solicitação não apareceu. Quando eu fui tentar ver uma solicitação sua, o Instagram congelou. Vou até escrever aqui, mas eu acho que... Ó, tem uma outra solicitação da Sheila e quando eu aceito, ela não aparece mais. Sheila, você está aí? Luiz, você está aí? Bom, o Luiz está dizendo que coisa é. Eu não sei o que é, mas assim, a internet aqui eu olhei ali pro mouse, tá ok. Eu vou tentar te convidar de novo, Luiz, porque a sua solicitação ficou congelada. Vamos ver se eu consigo. Luiz, enviei o convite. Acho que você consegue entrar. Olha aí que já foi. Vou tentar enviar para a Sheila. Sucesso. Conseguiu, Luiz? Graças a Deus. Conseguiu? Deu Gente do certo. céu. Sheila, estou mandando convite para você outra vez, mas não está indo. Eu acho que ela não está online, porque quando o convite não vai é porque a pessoa não está online. Então, Luiz, começa, manda ver aí, vai respondendo tudo para ver se a Sheila ainda chega. Vamos lá. Boa noite, obrigado, Orange, obrigado, Flávio, obrigado a todo mundo que está escutando a gente. E é muito bacana falar de arte, né? A gente, toda oportunidade é sempre interessante da gente discutir essas questões. Bem, falando um pouquinho dos meus processos, da minha carreira artística, eu acho que eu tenho que remontar para 2011, quando eu ainda estava na faculdade de Belas Artes da UFMG. Foi quando eu fiz a minha primeira série de pintura, que eu
reconheço como um início de uma pesquisa já mais consolidada. Comecei a trabalhar com palavra misturas e fricções entre palavra e imagem em cruas. E é interessante de pontuar que minha carreira, eu sempre tive um caminho meio duplo. Então, no mesmo ano que eu estava fazendo essa primeira série de pinturas, que eu considero como um trabalho bem ancorado, eu estava abrindo a Casa Camelo, que é um espaço cultural aqui no Santa Efigênia, que, bem, eu acho que esses dois fatos, estando no mesmo ano, eu acho que é onde eu começo a ancorar a minha carreira. Tanto porque na Casa Camelo, que foi um espaço, eu gosto de dizer que foi aberto na Tora por 7 estudantes em 2011, que estavam se formando na Escola de Belas Artes e olhavam para frente meio perdidos. Tinham passado alguns anos dentro da faculdade, bons trabalhos, executando, bons pintores, bons desenhistas, bons performers, mas olhava para frente e ficava pensando, tá, e agora? Como é que eu vou pagar a CMI com isso que eu estou fazendo? Então, essas questões permearam tanto a fundação da Casa Camelo, que vem acompanhando todo o meu processo criativo e a minha carreira artística desde então. A Vera está dizendo que o seu microfone está dando microfonia. Para mim estava normal. Acho que então deve estar certo. Mas desde 2011, nesse primeiro momento, eu consigo ancorar minha pesquisa em uma territorialidade que é de uma ressignificação de signos já cheio de significado, que a gente consegue facilmente reconhecer. Então, a palavra, a escrita, o alfabeto, me acompanharam desde 2011 até bem recentemente dentro das minhas pinturas. Executei diversas exposições aqui em Belo Horizonte, passei por várias instituições, galerias, já tive a oportunidade de trabalhar junto, e eu acho que hoje eu consigo olhar para esses processos criativos que terminaram o meu caminho de uma maneira mais única. Então, desde o início, quando eu estava trabalhando nas fricções entre palavra e imagem, quando a palavra torna-se paisagem dentro das minhas pinturas, quando eu estabeleço imagens que são também objetos, inserindo tubos de neon dentro de uma pintura, ou quando ainda eu trabalho com as aquarelas retirando objetos de memória de infância distante. Então, para mim, olhando hoje em dia para o processo, eu estou sempre vinculado a retirar símbolos que são de conhecimento, que são de fácil reconhecimento, né? Seja o alfabeto, seja uma estrela, seja uma lua, seja uma placa de comunicação, e trabalhar isso dentro de um ambiente pictórico com a pintura e, mais recentemente, com instalações também. Então, é interessante de pensar que tudo isso está ancorado nesse primeiro desafio, que era de esvaziar a palavra, esvaziar o alfabeto. E é interessante pensar que toda essa minha carreira também, ela tá bem ancorada junto da Casa Camelo. Foi lá que aprendi a fazer uma exposição, foi lá que aprendi a produzir uma exposição, foi lá que consegui os primeiros empregos trabalhando com exposição e descobri que não era isso que eu queria mesmo. Não a respeito da produção, mas sim a trabalhar para dentro de uma instituição. E desde 2014 eu sou autônomo, trabalho com artes visuais como propositor de projetos para lei de incentivo, parceria com instituições e tudo mais, e que realizo exposições em BH. Então, em 2015, eu realizei uma exposição que para mim foi muito importante dentro da Casa Camelo, que se chamava Ânfora,
que reunia alguns anos de trabalho que pincelava essa fricção entre palavra e imagem. Em 2017, passei pelo Memorial da Vale, ainda com essa pesquisa entre palavra e imagem, com trabalhos, pinturas gigantescas, que eu não quero mais fazer na minha vida, outras menores que abriram caminhos para outras exposições que vieram mais à frente. Como eu sempre fui uma pessoa que fiz exposições de várias mídias diferentes dentro da Casa Camelo, eu sempre me incomodei um pouco com as exposições de pintura, porque eu achava elas muito chatas. E esse foi uma das âncoras de um desejo de transpor alguns elementos para o ambiente expositivo. Então, quando eu insiro um tubo de neon dentro da pintura, uma luz que irradia pelo ambiente expositivo, eu estou interessado nessa quebra, dessa plenitude da pintura e do ambiente expositivo. Quando eu crio minhas instalações hoje de latas e objetos achados na cidade, que vivem e convivem com as pinturas, eu estou interessado nessa quebra e nessa mistura entre mídias. Eu acho que, resumindo um pouquinho mesmo esses processos que se ancoram lá em 2011, passam pela minha formação, passam pela Casa Camelo, passam pelo meu mestrado, que é também entre as fricções entre palavra e imagem, e desaguam hoje em dia em que eu estou trabalhando simultaneamente com pinturas de paisagens celestes, com reduções de estrelas e luas, e ao mesmo tempo que estou trabalhando com objetos coletados da cidade, criando instalações com telhas de amianto, com latas, com lixos que eu vou encontrando pela cidade, e significa também esses símbolos que eu vou encontrando pelo caminho. Quanto às dificuldades da vida das artes, é isso. Trabalhar com arte visual é uma escolha, né? Eu acho que é um caminho de vida, assim, que a gente escolhe e que a gente vai trabalhando com todos os pesares que temos, com todos os desmontes, com todas as dificuldades que se colocam em nosso caminho, é o que a gente optou. E eu acho que poucas pessoas que trabalham com arte trocariam o que fazem por outra carreira. Então, por mais que eu esteja chegando de viagem ontem, trabalhando com projetos de lei de incentivo, readequação, recursos, afins, coisas que estão no nosso dia a dia de produção, que eu tenho que vincular o e-mail, eu tenho que editar o meu site, que essas coisas todas nós temos que fazer, eu acho que a gente não faria outra coisa. E eu acho que no final das contas a grande dificuldade do fazer artístico é a persistência de se continuar fazendo, apesar de todos os pesares, apesar dos boletos, apesar dos nãos, apesar das frustrações, apesar de todos os processos que estão vinculados ao nosso prazer. Outra pergunta que você tinha feito era sobre as nossas referências, né? Então, sei lá, se eu pegar de 2011 para cá, eu não consigo enumerar muito bem essas referências. Então, quando eu estou mais interessado ali na palavra, estava vendo muito Saigon. Quando eu estou interessado em símbolos, uma distorção de símbolos, mas vejo muito Miró. E quando eu estou trabalhando com objetos coletados, eu estou vendo muito Paulo Nazaré, querido, estou vendo muito Itaque Marramo, que tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui também. Então, e os meus pares, né? Todos esses colegas que estão com a gente, que são influências para o meu caminho. Por exemplo, mais cedo eu vi que o César estava aqui. César, figura, gente finíssima, um querido, que se formou comigo também. Um excelentíssimo artista, que é uma referência de trabalho para mim. Então, todas essas pessoas que estão no nosso caminho, que a gente vai encontrando dentro das montagens de exposição, dentro dos processos que a gente vai criando, são referências. Não sou
grandes artistas já consagrados, mas como os nossos próximos, nossos pares, meus familiares, que hoje em dia, ou eu não consigo falar de arte se eu não falar do meu pai, que está comigo em absolutamente tudo que eu faço, tanto na Casa Camelo, montando as exposições, desenvolvendo projetos junto comigo, quanto nas minhas exposições que venho fazendo. Então, não citar o meu pai e minha mãe na minha produção é impossível. André estava lá no mestrado com a gente. Boa noite. Então, eu não consigo... Eu acho que é isso, né? A gente é uma coxa de retalhos de tudo isso que a gente vive. Né? Tudo isso que a gente vai vendo, tudo isso que a gente vai passeando, vai visitando exposição, vai fazendo e vai criando. Eu acho que o trabalho das artes é isso mesmo, assim, um dia por vez e a persistência. Um dia por vez é ótimo. A Nídia um dia me falou, quando a gente fez uma palestra com ela, que ela citava que a grande dificuldade era manter a altura de voo, que é de você estar ali sempre persistindo, de estar indo, apesar dos pesares, de estar conseguindo fazer, né? De estar conseguindo mostrar, de estar conseguindo criar, de estar conseguindo, sei lá, mostrar para o outro um pouquinho dessas ideias malucas que perpassam pela nossa cabeça. Acho que é isso. É isso, então, eu estava tentando convidar a Sheila, mas acho que ela caiu de novo. Estava aparecendo aqui que ela estava online e sumiu. Que pena, mas acontece. Se a gente não conseguir falar com a Sheila hoje, eu vou convidar ela outro dia, né? A Sheila tem um trabalho muito interessante. Então, vocês dois me digam agora o que é ser artista. Não é para pensar, não é para falar rápido. Para mim, artista está ancorado nesse campo. De ser uma mente curiosa, assim, e inquieta, né? A gente é inquieto por natureza. E da gente querer e dar voz a essa nossa criatividade. Eu acho que, para mim, a grande questão de ser artista é isso. É de conseguir olhar para os nossos anseios, para a nossa história, para a nossa política, para o nosso mundo, para o nosso modo de convivência, e traduzir isso de alguma outra forma. Ou quando ainda, isso eu acho que é a mais pura verdade, é o único jeito que eu sei estar em comunidade. É o que eu sei fazer. É o que eu quero para mim e para o outro. Assim. Eu acho que é isso. E você, Cláudia? Pois é tudo isso, né? Tudo isso mais um pouco. Eu lembrei, assim, de um ditado horroroso que se falava, não sei se fala ainda hoje, para as mães, que ser mãe é padecer no paraíso. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente, como eu falei da facilidade da gente traduzir as coisas, né? Sejam boas ou ruins, para poesia. Eu acho que ser artista é isso, tentar trazer essa poesia, essa poética, de alguma forma, para deixar a vida, não sei se menos dura, mas talvez mais consciente dentro da inconsciência. Ótimo. Gente, a Sheila não voltou. Que horas são? Alguém me fala as horas, por favor? 8h27. caindo. 27. Tá caindo, aparece, aí eu convido, aí apaga, porque fica aquela bolinha verde, né, quando a pessoa está conectada. Bom, eu vou aproveitar um minuto para falar uma coisa, porque na última live, no calor da hora, eu falo as coisas, né? E às vezes as pessoas não entendem direito. Então, queria esclarecer uma coisinha bem rápida e a gente fecha, e depois eu convido de novo a Sheila. Eu tinha dito que a arte era política, só que antes de eu falar isso, eu tinha dito que a arte é uma coisa muito complexa, né? Então, achei que tinha ficado claro, mas não ficou.
Aí eu fui ver os meus mestres, e aí eu peguei o conceito de arte política e conceito de política, mas assim, só para falar que, né, a política, a ideia da coisa política começa na Grécia. Então, lá com a polis grega, ou seja, uma coisa bem antiga, né? E aí a Hannah Arendt, que eu adoro, vai dizer assim, olha, a política, ela surge entre os homens, para os homens, de forma plural. Ou seja, ela junta os convívios, ela junta as diferenças, né? E ela traz isso como uma forma de liberdade. Então, isso é muito bacana, porque isso é uma leitura dela, né? O Aristóteles diz, o homem é um ser político por natureza, ela diz não, é a partir das relações sociais que a gente cria a política. E é isso mesmo, né? É nas nossas relações que a gente vai fazendo as coisas serem políticas e se tornarem políticas. E a política não são os políticos. Isso precisa estar muito claro, né? Existe uma mistura aí. Eu não gosto de política. Não, você não gosta dos políticos que são corruptos e todos nós sabemos disso, né? A política é uma coisa muito bacana, que foi criada pensando nessas diferenças, nessas relações sociais de boa convivência em prol de todos. E aí eu fui para a arte política, que vai falar um pouco isso, né? A arte política seria a liberdade de você criar para além das convenções, para além das ideias conservadoras e dos vícios naturalizados, que isso é uma coisa muito ampla, né? Então, se a gente parar para pensar a partir do que eu falo, toda a arte acaba sendo política, não é mesmo? Porque vocês, quando estão criando, vocês estão indo para além das convenções. Né, é um pouco isso, eu só queria deixar isso claro para ficar registrado, porque eu não disse que era uma coisa, eu sei que a arte não pode ser uma coisa, ela é muito complexa, né? Ela é social, ela é política, ela é tudo. E isso é o melhor, e vocês trazem esse melhor para nós. Eu vou agradecer a vocês, se não tiverem uma pergunta aqui. Eu só queria complementar a sua fala. Posso? Então tá, pode sim, é porque eu achei que vocês estavam cansados já, Não. mas a gente fica, né? Podem falar à vontade. Tá ótimo, para mim tá ótimo, eu não sei para quem tá assistindo aí, mas para mim tá... que a gente não deve confundir, né? A arte política não quer dizer que ela é partidária, né? Então, o termo político, ele também ele é amplo, igual, por exemplo, entre aspas, a palavra cultura, né? Cultura tem muitos significados. Então, acho que plural. Talvez essa acho que é o adjetivo mais indicado para as artes, né? Ainda mais nas artes, na contemporaneidade. E é difícil hoje... na verdade, eu acho que nunca houve separação entre arte e política nesse sentido de engajamento. Mesmo na época que a arte estava ligada à arte europeia, que a gente aprende na história da arte, né, com H e A maiúsculo, ligado a um contexto religioso. Isso sempre tem algum interesse ali de direcionar o olhar ou de fazer uma denúncia. Enfim, eu acho que a arte, ela tem alguns artistas que são muito evidentes, as bandeiras que levantam, outros nem tanto, mas ela está ali, elas estão ali, né? A pluralidade está ali. Acho que é isso. Obrigada. Eu concordo. Você quer falar, Luiz, alguma coisa? Eu ia complementar um pouquinho de um pensamento que eu tenho, que eu acho que o artista é um ser político, né? Não necessariamente a arte produz uma produção de uma lógica política, mas o artista, por ser um ser político, ele, assim como eu acho que quase todas as pessoas que põem somos seres políticos. Então, desconsiderar e afastar uma coisa da outra, para mim, é meio impossível, assim, eu acho. Eu posso estar aqui pintando no meu ateliê as minhas estrelas, luas, em uma camada de interesse pictórico, mas eu sou um ser político. Ao escolher fazer isso, eu estou fazendo uma escolha que é
toda escolha é uma escolha política, eu acho. Com certeza. Isso mesmo, concordo com vocês dois, toda escolha é uma escolha política. É porque às vezes as pessoas separam, e aí por uma fala que a gente faz, e eu sou muito assim, eu falo e vou embora, né? E aí as pessoas dizem, ela disse que a arte é política. Não, paro, não disse isso. Eu quero dizer que é mais amplo que isso, né? E acho que vocês agora responderam muito bem, muito melhor do que a minha breve explicação aqui, só queria registrar. A Sheila não voltou, gente, uma pena mesmo, vai ficar para a próxima. Eu agradeço demais vocês terem vindo contribuir com a nossa live, é muito bacana ouvir vocês, né? O André Araújo está dizendo que concorda com os três. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar se tem pergunta aqui, não. Escreve pra gente. E... tem aqui o Vicente dizendo que tá bom demais, o pessoal dando boa noite, concordo, mas não tem nenhuma pergunta. E, bom, é isso. Acho que é sempre muito bom a gente, né? Esse bate-papo ele é curto, mas ele tá falando um pouco de coisas que eu acho que a gente precisa falar. A Vera tá mandando abraços para você, Ei, Flávia. foi minha aluna, Vera, querida. Beijo. O André está dizendo parabéns, amei a live, super colegas, parabéns a Valeu, todos, André. a gente está dizendo. E é um pouco isso, a gente vai, eu acho que a cada live a gente vai crescendo mais e acho que a gente precisa, sabe, abrir mesmo essas conversas. Eu acho que elas devem existir em todo canto porque a gente cresce muito com elas. Tem alguma coisa aqui, deixa eu olhar. Raquel Isidoro, o que é política? São os seus valores pessoais inseridos no seu contexto social. Sei lá, ela disse. Ela perguntou e respondeu. Então é isso. A Carla está dizendo ótima noite a todos, parabéns. Luiz respondeu para a prima. Eu acho que parou aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nos encontramos, né? Agradeço demais e olha, se alguém quiser entrar em contato, meu Instagram é aberto, tem meu site, pode me falar, entrar em contato comigo que eu estou disponível. Igualmente. Tá dando recado. Boa noite, Flávia. Obrigada, né, Boa pela noite, querida. disponibilidade. Sei que não é fácil se dispor, né, para conversar um pouco, mas deu certo. Obrigada, Luiz. Luiz estava viajando, mas está aqui participando. Muito obrigada. E, Sheila, vou convidar você de novo, se você aparecer por aí e ver isso, ficar para uma próxima live. Que pena, Obrigado, Arange. Boa noite. Mas foi Obrigada. ótimo. Adorei te conhecer, Luiz. Eu fui xeretar Foi o um seu prazer. site enquanto isso. Eu estava falando, eu estava... A Raquel está dando boa noite. Boa noite para quem participou, boa noite para quem vai assistir depois. Obrigada, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Ele Valeu, fica gente. disponível, né, no Instagram, então quem quiser assistir com calma depois pode ir lá, tá bom? Maravilha. Boa noite, beijos. Boa noite. Beijo, obrigada.